Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou... não sou eu que me apresento hoje. O Nerdologia começou comentando sobre ciência no cinema e hoje falamos sobre vários assuntos. Mas claro que temos muito mais sobre o que descobrir. Então que tal história? Em ótima companhia. Sim, se faltava falarmos mais sobre humanidades aqui no Nerdologia, ninguém melhor que o Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal para fazer isso. Que além de ser formado em história, professor, redator, ter o seu próprio canal e um podcast, agora fará parte do Nerdologia. Falando aqui todas as terças. Seja bem-vindo, Felipe. E eu espero vocês na quinta. Valeu pelas boas-vindas, Átila. Então, sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Eu sou Felipe Figueiredo e hoje veremos interpretações do que pode ser o Apocalipse, além do primeiro mutante que existiu, é claro. Na década de 1980, era criado um dos principais vilões do universo Marvel, Apocalipse, o primeiro mutante, nascido milhares de anos atrás no Oriente Médio. O ator Oscar Isaac interpreta o personagem no filme X-Men Apocalipse, cujo título faz um trocadilho com o nome do vilão e a interpretação comum que fazemos da palavra Apocalipse. Costumamos pensar em Apocalipse como o final dos tempos, um evento de grande magnitude que destruirá a Terra, ou a vida, ou a humanidade. Se formos literais, a palavra significa descobrimento em grego, um novo conhecimento. Um conhecimento revelado, normalmente em um contexto religioso. Exemplo disso é que o que chamamos de livro do Apocalipse na Bíblia cristã, em inglês é chamado de Revelations. Justamente pela revelação bíblica do livro ser sobre o fim do mundo, com a vinda da besta, um dragão de 7 cabeças, grandes batalhas, os 4 cavaleiros, dentre vários elementos, a palavra Apocalipse acabou se tornando sinônimo para o fim dos tempos. Os significados, as metáforas e as eventuais profecias são estudadas pela escatologia. Escatologia também é uma palavra grega, estudo do fim dos tempos, do fim da humanidade. E cada religião, cada cultura possui a sua. Podemos dizer que cada civilização possui seu próprio apocalipse. Na escatologia judaica, o fim dos tempos não será algo de destruição. Após Deus restaurar o Templo de Jerusalém, o Messias chegará. Isso acontecerá antes do ano 6000. Tudo isso? Calma. No calendário ocidental, o ano 6000 judaico será em 2240. Então, será iniciada uma era de justiça e de paz, em que as armas deixarão de existir e os mortos serão ressuscitados. Para os nórdicos, o fim dos tempos seria o Ragnarok, que significa destino dos deuses. Haveria uma grande batalha entre os deuses, na qual vários deles morreriam, incluindo Odin e Thor. O poder desencadeado por essa batalha causaria vários desastres naturais e o mundo ficaria submerso em água, para retornar fértil e renovado, com a humanidade renovada por um casal. Não são Adão e Eva, mas Lilith e Yggdrasil. De acordo com o Islã, uma grande batalha ocorrerá entre os exércitos islâmicos e os exércitos de Roma. Posteriormente, o Mahdi, o Redentor, junto com Jesus Cristo, chamado de Isa pelos islâmicos, derrotarão o falso Messias, libertando o mundo da crueldade. Após a ressurreição dos mortos, eles serão julgados, com os justos entrando no paraíso e os perversos indo para o Jahannam, o inferno. Perceberam como alguns elementos costumam ser presentes em mais de uma cultura, como a ressurreição e grandes batalhas? Essa é a origem de outra palavra que interpretamos como o final dos tempos, Armagedon, do hebraico Har Megido, uma grande batalha na colina de Megido. Outro elemento comum nas narrativas escatológicas é o de um Messias, um novo líder ou Deus. Para os budistas, no ano de 4600, o Buda Maitreya virá, renovando os ensinamentos sobre o Dharma. A previsão com um ano específico está presente em um exemplo bem recente, o que dizia que o mundo ia acabar no ano de 2012, quando acabava o calendário maia. Enquanto isso, outras culturas, nada disso ocorre. Por exemplo, para os hindus, o tempo e o universo são cíclicos, com cada ciclo durando mais de 4 bilhões de anos. Após o fim do Kalpa, o ciclo, o universo será renovado pelo Brahma, o deus da criação. Esse vídeo é apenas um resumo dessa riqueza e o começo de uma longa história. Agora, todas as semanas nos encontraremos aqui, sempre às terças-feiras comigo, falando de história, e às quintas o nosso querido Átila e as demais ciências. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para se salvarem do apocalipse e até a próxima.